conversando com a mocidade atual, né, os adolescentes, você percebe a distância que eles estão da palavra de Deus, a distância que eles têm da Bíblia. E eu me perguntei o porquê isso está acontecendo. Qual é a raiz, qual é o motivo, o que faz hoje? Eu não sei se é um fenômeno de hoje, né, que os adolescentes e os jovens eles estejam tão afastados da Bíblia. Eu tentei elencar alguns pontos aqui para que a gente esteja conversando a respeito e podendo chegar no cerne desse assunto, né? A primeira coisa que eu queria citar é que um dos problemas, né, que faz com que o jovem ele não tenha interesse hoje pela Bíblia é o seguinte, que as igrejas atuais, modernas, elas tentam manter o jovem dentro da igreja através do entretenimento. Como assim? Foi dado a entender por algumas pessoas, algumas esferas da sociedade, que o jovem, que o adolescente, ele não tem que ser tratado da mesma forma que o restante da igreja. Ele não tem que ter a mesma cobrança, ele não tem que estar debaixo das mesmas regras que o cristianismo impõe para os adultos. Que o jovem e o adolescente ele não precisa andar como os adultos andam, ou eles estarem debaixo da mesma obediência estrita que é necessária assim das outras pessoas dentro da igreja. O que isso fez? Isso fez com que o jovem e adolescente ele entendesse que ele pode, muitas das vezes, estar em cima do muro. Ele pode, muitas das vezes, estar na igreja, mas não ser cristão realmente, ser um cristão genuíno. Então, quando você tenta manter um jovem, um adolescente dentro da igreja, através do entretenimento, o que isso faz? Em primeiro lugar, mostra que o mundo é muito melhor em relação ao entretenimento do que a igreja. É muito melhor, tem muito mais possibilidades no mundo afora de entretenimento dentro da igreja. E qual é o problema? Você consegue manter o jovem dentro da igreja através do entretenimento? Através de música, através de uma boa saída, de uma pizza depois do culto, de uma brincadeira, de uma diversão e disso e daquilo. O problema é que é a mesma coisa da parábola que o semeador ele sai a semear. A semente ela é jogada e ela logo frutifica, mas o solo não sendo profundo, ela não faz raiz. Então esse jovem ele não vai estar enraizado na palavra de Deus. E quando vier o vento forte, infelizmente, ele vai sair da igreja, porque ele não está enraizado em Cristo. Ele está enraizado em entretenimento, e entretenimento não enraiza ninguém. O segundo ponto que eu queria falar é que hoje em dia, aí pegando todas as faixas etárias, houve um abandono da centralidade da palavra nas reuniões de culto. Você vê hoje muitas das vezes que nos cultos muitas das vezes não são citados a Bíblia. Muitas das vezes o culto ele se inicia com louvores, ele vai para a palavra, que muitas das vezes é uma reunião coach, dizendo como você deve agir, como você deve praticar o bem, como você deve fazer. Hoje muitas vezes a gente vê também, né, o evangelho da prosperidade, né, que a prosperidade, você vai vencer, você vai conseguir e tudo mais. E a Bíblia ela é deixada de lado, ela é esquecida. E quando a Bíblia ela é pegada para ser lida nessas reuniões, acontece o quê? São pegadas partes específicas dela que contém apenas mensagens isoladas, entenderam? Que mostram que você vai vencer tudo. E qual é o problema de se vencer tudo? O problema de você vencer tudo é quando chega o câncer, é quando chega o desemprego, é quando chega a morte de um ente querido. Que daí você fala, pô, mas como assim? Eu não ia vencer tudo, eu não ia ser totalmente feliz, eu não ia, sabe, invencível. Não. A Bíblia ela vai dizer que no mundo a gente vai ter aflição, mas para a gente ter bom ânimo. Então, quando a Bíblia é deixada de lado por causa do evangelho da prosperidade, por causa do coach, por causa das conversas, por causa do louvor, que cada vez ele vem ampliando, né, a participação dele no culto até ele tomar totalmente conta do culto, e com a Bíblia ficando de lado, ela ainda fica mais afastada da juventude e da adolescência. E o terceiro ponto para a gente estar concluindo esse vídeo, que o problema eu julgo ser o pior problema hoje que faz com que os jovens eles têm esse afastamento da Bíblia, né? Eles não têm interesse assim, pela Bíblia, é a má alimentação.
Como assim má alimentação, Danilo? Até estava conversando ontem com um pastor, um presbítero, e a gente estava conversando sobre como você sabe que uma pessoa ela não se alimenta bem. Quando você vê que ela tem problema de saúde, quando ela tem diabetes, quando ela está acima do peso, quando ela está abaixo do peso, você vê que a pessoa ela não tem uma boa alimentação. E na parte espiritual não é diferente. Na parte espiritual, o que acontece? Hoje os jovens e adolescentes eles estão se embriagando em redes sociais, ficando cerca de 8, 9 horas por dia em redes sociais, se alimentando dos algoritmos, né, da rede social que os mantém ali. Então, como que acontece? Devido à má alimentação que eles estão tendo, devido à má alimentação, eles estão alimentando tão bem a carne, eles estão fazendo com que os desejos deles sejam tão bem saciados, pelo entretenimento tão bem saciados, que o nosso novo homem, a nossa nova criatura, quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, a gente tem duas naturezas dentro de nós. Quando essa nova natureza a gente está tendo uma alimentação tão fraquinha que a gente não tem coragem de ler a nossa Bíblia. A gente não consegue vencer a nossa carne e a gente perde todo dia. E por causa dessa má alimentação, a nossa juventude e nossa adolescência, eles estão ficando afastados da palavra de Deus. Isso daí traz consequências para os futuros adultos, né? Para as pessoas que vão constituir família, vão ter filhos, e também para serem exemplos para esses filhos. Entenderam? Então esse vídeo aqui ele foi meio que uma conversa, né? Tendo alguns pontos do porquê hoje que o jovem, porque o adolescente, ele não tem interesse pela Bíblia, tá bom? Que os irmãos orem pela gente. Deus os abençoe, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.